Revelado, 7 causos aterrorizantes do Brasil profundo que sua avó teme contar. Luana sempre soube que voltar para Piranhas durante as férias de verão não seria fácil. A cidade que parecia tão tranquila, com suas ruas de terra batida e casas simples, agora a envolvia em um clima pesado, como se sussurros sombrios estivessem escondidos nas sombras. Desde menina, escutava as histórias assustadoras da avó sobre coisas que não se deve fazer à noite, criaturas que espreitam, espíritos vingativos e desaparecimentos inexplicáveis. Mas com 22 anos e sonhando com uma vida normal, Luana achava que tudo isso não passava de superstição. Na primeira noite de chuva, um barulho estranho a despertou. Era como se algo estivesse se arrastando no chão. Curiosa, decidiu investigar o que poderia ser. As gotas de chuva tamborilavam nas folhas e, quando adentrou a mata, os sussurros começaram. Vozes indistintas, em uma língua que Luana não conseguia decifrar, dançavam ao seu redor. Marcadas na terra, sombras dançavam entre as árvores. O coração dela acelerou e um frio na espinha a obrigou a hesitar. É só o vento, pensou, tentando se convencer. Mas a sensação de estar sendo observada era inegável. Quando voltou para casa, o medo a acompanhou. As histórias que sua avó contava sobre desaparecerem os tímidos e os diferentes voltaram a ecoar em sua mente. Com cada dia que passava, a atenção aumentava. Os vizinhos, antes acolhedores, agora a observavam com olhares gélidos. O que estava acontecendo? Naquela noite, enquanto sua avó saiu para fazer compras em um mercado distante, o clima de desconfiança se intensificou. Luana sentiu um olhar pesado em suas costas, como se algo maligno estivesse à espreita. Foi quando encontrou um grupo de jovens no centro da cidade. Ao se aproximar, a conversa cessou abruptamente, e um dos rapazes a apontou, num ato hostil. A tensão era palpável. Ela sentiu o mundo desabar. Olhares que antes eram sorridentes agora exibiam desprezo e medo. Luana virou as costas e sentiu que algo a seguia, como uma sombra que não desgrudava. A cidade, que se mostrava familiar, agora exibia um rosto de terror e segredos obscuros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Luana se sentiu completamente perdida em um labirinto de desconfiança e pavor. O que poderia ser tão perigoso à noite que sua avó evitava mencionar? As vozes nas árvores a atormentavam e suas dúvidas cresciam. O desejo de enfrentar seus medos a empurrou em direção à floresta, onde o desconhecido a aguardava. E ao dar o primeiro passo entre as sombras, ela não podia imaginar que estava prestes a descobrir os segredos de Piranhas, segredos que poderiam custar sua sanidade, ou até mesmo sua vida. O que realmente se escondia nas noites escuras? A brisa fria da floresta parecia sussurrar palavras antigas e esquecidas, enquanto Luana avançava lentamente, sentindo cada folha estalando sob seus pés. O coração pulsava frenético, como se estivesse tentando escapar do seu peito. O que ela estava realmente buscando? Respostas? Ou talvez, um destino sombrio além de sua compreensão? As árvores, altas e grossas, pareciam mais próximas, quase como se estivessem se curvando para escutá-la. Luana parou para ouvir novamente as vozes. Elas eram sutis, mas se intensificavam, como se estivessem esperando por ela. A mistura de medo e curiosidade a guiava. Não pode ser só lendas. Tem que haver uma explicação, pensou. Mas a razão começava a se dissipar em meio ao terror. Enquanto penetrava mais profundamente na mata, a iluminação obscurecia. A chuva começava novamente cruel e incessante, e a escuridão se tornava um manto opressor. De repente um grito ecoou ao longe. O som era agudo e desesperado, como se alguém estivesse sendo consumido pela dor. Luana congelou. A adrenalina a levou a recuar, mas um impulso incontrolável fez seus pés se moverem na direção do som. O que ela encontrou não era nada do que esperava. Um círculo de figuras encapuzadas, dançando em torno de uma fogueira bruxuleante. Os rostos ocultos, mas seus murmúrios ecoavam palavras em uma língua estranha. Havia um altar no centro, coberto de flores murchas e objetos que pareciam pertencer a pessoas que desapareceram anos atrás. O pavor ganhou vida, e Luana sentiu a pressão do seu estômago, um vácuo que a sugava. Essa é a verdade que sua avó temia. Uma voz atrás dela falou, quebrando o momento de paralisia.
Luana se virou, e lá estava uma mulher idosa, com uma expressão de tristeza profunda, que a observava com olhos conhecedores. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Luana, tentando manter a voz estável, mas soando quebrada. "A história se repete, querida. Eles não devem saber sobre nós nem tentar nos encontrar. Além do que, para cada um que descobre, um tem que pagar o preço." Luana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Preço? O que você quer dizer com isso?" Antes que a mulher pudesse responder, as figuras ao redor da fogueira se voltaram em sua direção. O olhar coletivo era insano, voraz e cheio de um desejo insaciável que deixava Luana em estado de catatonia. A idosa puxou-a para trás, forçando-a a se esconder atrás de uma árvore. "Eles vão querer você agora. Você não entende. Você é uma delas no fundo. É por isso que eles a seguiram." Sussurrou a mulher, ofegante. Desesperada, Luana tentou processar as palavras. "Quem são eles? O que está acontecendo?" O ruído da fogueira e os gritos se intensificavam, misturados com sussurros que a cobriam como uma neblina sinistra. "O tempo está se esgotando. Você precisa sair daqui!" gritou a idosa enquanto puxava Luana com força, mas já era tarde. A multidão se movia em direção a elas, como se o ritual estivesse prestes a se tornar um sacrifício. O coração de Luana disparou. Uma presença maligna se aproximava, mais próxima do que jamais estivera. Num ato de desespero, ela encontrou coragem para enfrentar o que a perseguia. "Não vou me deixar levar." Mas as figuras já alcançavam seu corpo, com mãos frias e murmúrios apavorantes que a rodeavam. Uma única ideia surgiu em sua mente. A verdade que sua avó havia ido buscar algo que poderia mudar tudo. Um último desejo de escapar se acendeu, mas o caminho para a liberdade estava se fechando, como as gangorras de um destino trágico. "Todo sacrifício tem uma escolha. O que você vai escolher, Luana?" A voz da mulher ecoou na escuridão enquanto o mundo à sua volta começava a girar. O que realmente se escondia nos segredos antigos de Piranhas? O próximo passo de Luana poderia ser o fim ou o início de sua verdadeira história. Luana não tinha mais tempo. As figuras encapuzadas se aproximavam com passos ritmados e cadenciados, como se a escuridão estivesse dançando ao seu redor. O incremento da pressão fazia seu corpo tremer. A idosa a puxava, mas a força das mãos frias que a cercavam era esmagadora, como se a própria floresta quisesse reter seu espírito. "Escolha!" O grito da mulher ecoou em sua mente, uma lembrança angustiante. O que isso poderia significar? Naquele momento, na presença de tantos mistérios e ruínas do passado, Luana percebeu que sua escolha deveria ser feita em frações de segundo. Enquanto recuava, um raio iluminou a cena macabra, e por um breve instante, Luana viu os rostos detrás dos capuzes. Aqueles olhos eram vazios, como se não tivessem alma, a própria escuridão os havia consumido. O medo primitivo invadiu seu ser, e um grito preso na garganta se soltou, mas em vez disso, ela apenas sussurrou: "Eu não sou uma delas." "Você não pode fugir da sua própria essência," a idosa afirmou, agora um pouco à frente dela, seus olhos ardendo como carvão. "Você pertence a este lugar, mesmo que não entenda. O seu sangue corre dentro desse culto." As palavras da mulher ressoaram como um trovão, e Luana foi golpeada por memórias de sua avó, de avisos abafados, de sombras que existiram em histórias contadas às crianças para fazê-las ter medo da escuridão. Mas elas agora pareciam mais como advertências. O que sua avó sabia? "Não se deixe levar, Luana. A floresta não é um lar, e as vozes não são amigas." O combustível da vida, a determinação de escapar, queimava dentro dela. Com um último brilho de coragem, Luana avançou em direção à fogueira, decidida a desafiar seu destino, a decifrar o enigma sombrio que a cercava. Se havia algo em sua herança que poderia salvá-la, ela descobriria ali. Um dos cultistas, ao perceber seu movimento, ergueu os braços e emitiu um grito estridente chamado de Vindica. Uma palavra que ecoou na escuridão e fez as sombras dançarem. O som reverberou em suas orelhas e Luana sentiu uma onda de pânico. Eles não queriam apenas capturá-la, eles a desejavam para algo muito mais maligno. O culto representava um poder ancestral que seduzia e consumia. O sacrifício a ser feito não era apenas físico, mas da essência, de tudo que ela representava. A idosa puxava sem parar, tentando guiá-la. "Corra, Luana, agora!" Mas um novo grito mais agudo a atravessou novamente. "O que você escolhe?" Luana teve uma ideia. Em um impulso decidiu fazer o oposto do que todos esperavam. Em vez de fugir, ela correu em direção ao altar, buscando o significado daquela antiga herança, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A multidão se agitou, hesitando por um momento, como se a coragem dela quebrasse um feitiço. "Merda! O que eu tô fazendo?"
O pensamento de se render a esse destino a deixou sem fôlego. Com um movimento rápido, ela agarrou uma flor murcha do altar e, num ato de desespero, atirou contra a fogueira. Ela não tinha certeza do que isso provocaria, mas precisava causar uma distração, uma chance de fuga. Ao tocar as chamas, a flor instantaneamente se incendiou, produzindo uma chuva de faíscas e um calor intenso. As figuras em volta se afastaram, surpresas e desorientadas. O que Luana não esperava era que uma nuvem de fumaça preta e densa se formasse e começasse a obscurecer a visão de todos. Corra! Gritou a idosa, e Luana não hesitou. A chuva caía agora com mais força, misturando-se ao pânico que tomava conta do lugar. Enquanto ela se esgueirava entre as árvores, o sentimento de ser observada a acompanhava. A voz das figuras voltava a murmurar, agora em desespero. Não deixe ela escapar. Mas Luana já havia escolhido. A liberdade, o medo, a verdade ou a traição, tudo isso pulsava em seu coração. Porém, ao sair do campo de visão da fogueira, ela parou. As vozes haviam mudado. Não eram mais rituais sombrios, mas chamamentos, e um eco distante a seguia. Você não pode fugir do que é seu. A sensação de não ter escapado estava se instalando com ainda mais força. O que havia desencadeado? O que o culto realmente queria dela? Os ecos na floresta começaram a ganhar vida própria novamente e Luana, com o coração acelerado, se perguntava: onde eu realmente estou agora e o que vem a seguir? Luana mal conseguia acreditar no que havia feito. O mundo ao seu redor estava em caos. A chuva batia forte, misturando-se com a fumaça que saía da fogueira, criando uma atmosfera turva e opressiva. A sensação de liberdade que ela esperava estava pesadamente empacotada em um nó de ansiedade e apreensão. As vozes pareciam se mover com o vento, arrastando palavras que ela não compreendia, mas sentia de maneira visceral. Ainda estão atrás de mim, pensou. Os passos ritualísticos continuavam, mas agora eram mais distantes, como se o pânico que havia gerado tinha quebrado um elo entre o culto e sua presa. Com um impulso, Luana se lançou por entre as árvores, o solo coberto por folhas molhadas tornando cada movimento uma luta contra a gravidade da incerteza. Ela parou ao encontrar uma clareira. A sensação de estar sozinha foi breve, como um lampejo de esperança, mas logo foi substituída por uma presença estranha. Olhando para os lados, notou que havia marcas no chão, formas e símbolos que aflorescia na mente como ecos de palavras que sua avó havia sussurrado. Não se aproxime das marcas nas sombras, Aração, murmurou Luana, sentindo frio na espinha. Outros ecos surgiam em sua cabeça. Rituais, promessas de sangue, heranças não aceitas. Tudo isso faz parte de mim, pensou, angustiada. Mas o terror que vinha de seu próprio legado não era seu único fardo. Um estrondo surgiu atrás dela. O que agora mostrava-se como um culto a açoitá-la estava, na verdade, se reunindo. Os cultistas apareceram como formas distorcidas saindo das sombras, suas vozes misturavam-se em um sussurro contínuo que quase arrastava Luana para a insanidade. A necessidade de correr tornou-se vital, mas as marcas no chão pareciam chamá-la, como um canto hipnótico. Desorientada, ela se entregou à inquietante curiosidade sobre aquele lugar que tanto a aterrorizava. Se o meu sangue está nesse culto, talvez eu consiga entender o que eles querem, pensou com coragem repentina, mesmo que o medo pulsasse em suas veias. O que era uma marca? Um símbolo de poder ou uma maldição? Avançando hesitante, ela se agachou e tocou uma das figuras. A sensação a atravessou como uma descarga elétrica. Imagens começaram a lhe assaltar a mente, a floresta em outro tempo, pessoas que celebravam sob a luz das estrelas e palavras que ecoavam no vento. Uma ligação ancestral pulsava e Luana hesitou. Seria esse o caminho para a verdade ou um caminho tortuoso rumo à morte? Você não pode escapar do que é seu. A voz da idosa soava forte em sua cabeça. O que aquela mulher queria dela? Teria Luana mesmo uma escolha, ou suas decisões já estavam traçadas? O movimento dos cultistas aumentava, e Luana voltou a sentir o pânico. Sem saber se era coragem ou desespero, ela se levantou e olhou para as árvores, buscando uma saída. Mas ao invés de se afastar, elas pareciam fechar-se ao seu redor. As sombras também tinham vida, e estavam se agitando, como se estivessem esperadas para devorá-la. Foi então que ela ouviu um chamado, um som melodioso, diferente do murmúrio dos cultistas. Era como se uma criança estivesse a chamando ao longe, uma voz pura, doce, o oposto daquele terror. Luana, venha. Ela hesitou, a clareira pulsando com um poder que era ao mesmo tempo piedoso e traiçoeiro. O que estava sendo revelado a ela? E o que aconteceria se ela decidisse seguir aquele som, aquele canto que sua razão alertava para não seguir? Luana respirou fundo, e em um impulso deu o primeiro passo na direção da voz. Mas os cultistas não estavam longe,
e um grito de vindica ecoou novamente pela floresta, agora com mais intensidade. O que poderia ser essa ligação? Uma armadilha ou o início de algo ainda mais profundo e sombrio? O coração de Luana acelerou enquanto a floresta começava a se fechar. O que a esperava na escuridão? E mais importante, o que essa escolha significaria para seu verdadeiro eu? Luana sentiu a pressão das sombras, como se elas estivessem tentando puxá-la para dentro de um abismo obscuro. A voz da criança soava tão próxima, mas o pânico a cercava de todos os lados. Ela olhou mais uma vez para as figuras no chão, cercada por uma mistura de desejo e receio. A curiosidade estava enlouquecendo-a, mas os cultistas também se aproximavam. Luana! A voz chamada insistente, como se a floresta estivesse viva, como se o próprio solo quisesse que ela seguisse. Com o coração disparado, ela não se atreveu a parar por mais tempo. A escolha entre a segurança das sombras e a esperança do chamado lhe queimava na mente, mas o impulso foi mais forte. Sem pensar, ela correu em direção à voz. O terreno estava escorregadio, cada passo era uma luta pela estabilidade. As árvores pareciam se torcer, criando um caminho que a guiava, enquanto os sussurros dos cultistas endureciam um nó na sua garganta. Vindica! Vindica! A palavra ecoava como uma maldição, e Luana se perguntava se aquele chamado seria a salvação ou o caminho para sua destruição. A cada passo, as imagens que havia visto antes a assombravam. Uma celebração sob as estrelas, a dança de pessoas atraídas por uma força que ela mal entendia, e seus rostos distorcidos em um misto de alegria e dor. O que significava? O que ela tinha que ver? As marcas no chão não eram apenas símbolos, mas promessas de um legado sombrio. A voz da criança soava mais forte agora, preenchendo a clareira com uma melodia que a fazia querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Ela se deixou levar, até que seus pés pararam envolvidos em uma neblina espessa, onde a luz mal chegava. O ar estava pesado, quase como se a neblina tentasse arrastá-la para baixo. E ali, em meio à bruma, uma figura pequena surgiu. Um ser com uma aparência angelical, de cabelos dourados e olhos grandes que brilhavam na escuridão. Luana, venha brincar. A criança estendeu a mão. Seus dedos finos pareciam quase translúcidos. Um sorriso suave pairava em seus lábios, aquecendo um espaço inatingível dentro de Luana. Mas, enquanto ela hesitava, uma sombra se lançou do outro lado, uma forma grotesca que parecia quase humana, mas na verdade não era. O rosto cheio de cicatrizes e olhos vazios mostrava-se numa expressão de raiva e desespero. Os cultistas também a avistaram, alguém gritando algo que se perdeu no ar cortante. Não a deixe escapar. Ela é nossa. O terror invadiu Luana como um jorro de água fria. O que ela havia feito? O que eram aqueles olhos? O que significava aquele sorriso da criança? Questionou-se, enquanto suas pernas pareciam paralisadas. A influência da figura infantil era tão forte, mas a sombra grotesca era real, palpável. Já não sabia se ela estava com medo da criança ou da criatura que se aproximava. O que era o chamado para brincar? Aquela voz era um convite ou um truque traiçoeiro nas trevas? A diferença entre o bem e o mal se tornava nebulosa, e Luana sentiu o chão tremer sob seus pés. Não havia mais escapadas. Ela olhou para a figura da criança com um misto de esperança e terror, sem saber o que escolher. Bastaria um movimento em falso e ela se entregaria a uma das criaturas. O que estava se desenrolando ali transformava-se rapidamente em um pesadelo, prestes a explodir em tons de sangue e sombras. Luana, a voz suave ainda chamava, mas agora havia uma urgência. Uma promessa de que aquele desenho de liberdade tinha um preço. Sem tempo para hesitar, Luana avançou instintivamente na direção da criança, mas a realidade a cercava com força. O que aconteceria se ela realmente desse esse passo? E se a libertação que buscava estava diretamente dentro daquela forma infantil? Quando Luana finalmente decidiu, um grito ensurdecedor cortou o ar antes que ela pudesse dar resposta. Não! Um eco de seu próprio desespero. O que a aguardava na próxima escolha? O que ela estava prestes a acionar? Luana sentiu a terra tremer sob seus pés quando, em um movimento involuntário, ela se lançou em direção à figura infantil. A neblina pareceu fechar-se à sua volta como se quisesse engoli-la de vez. As árvores sussurravam em vozes misturadas, e o som do seu próprio coração parecia um tambor nas profundezas da floresta. Venha, Luana! A criança repetia, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Mas naquele olhar, Luana percebeu algo mais profundo, uma escuridão escondida que a fazia hesitar. A voz que antes soava doce agora tinha um tom de urgência, quase desesperado. E a sombra grotesca avançava, com passos pesados, flutuando através da bruma. Os cultistas estavam mais próximos agora, e o eco do seu cântico soava como uma tormenta.
Vindica! Vindica! Suas vozes entrelaçavam-se com os gritos da criatura, formando um coro de horror. Luana parou, o pânico a tomando completamente. O que era mais aterrador? Essa criança angelical que a chamava ou a bestialidade das sombras que se aproximavam? O chão sob ela começou a se desfazer, e uma necessidade desesperada a fez perguntar: "O que você quer de mim?" A criança sorriu, mas o sorriso não era tranquilizador. "Você precisa escolher, Luana. Você pode brincar comigo ou ficar com eles." O olhar da criança se voltou para os cultistas, e os olhos pareciam perfurar a neblina. Um arrepio percorreu a espinha de Luana, gelando suas veias. "Brincar?" Ela repetiu com a voz falhando. "Que brincadeira é essa?" E à medida que falava, sentiu o peso das opções se acumulando. Não era apenas uma escolha entre a criança e a sombra. Era um desvio em um caminho que parecia levar a algo muito maior, e muito mais sombrio. O grito do cultista ressoou mais uma vez, infiltrando-se em seu cérebro. "Ela pertence a nós. Não a deixe escapar." A urgência na voz dele era uma corda afrouxada, um fio quase rompido pronto para se desfazer em um grito de desespero. Os rostos dos cultistas, distorcidos pela loucura, tornaram-se mais claros à medida que se aproximavam. Era um mar de olhos famintos, de bocas ensanguentadas. E em um momento de clareza, algo queimou dentro de Luana. Um instinto primordial, um desejo de sobreviver que a fez fechar os olhos e buscar dentro de si uma resposta, uma luz em meio à escuridão. Ela não queria fazer parte da dança macabra. Não queria se render à promessa vazia da criança. Com um grito que ecoou na floresta, Luana se virou, decidida a correr. Voltou-se para a direção oposta da criança, do sorriso que já não parecia tão inocente. Foi um movimento instintivo, um ato de desespero. Mas o peso da neblina a puxava para baixo, como se a terra quisesse capturá-la. A criança gritou, a voz agora retumbante e cheia de raiva. "Você não pode fugir, Luana. Você já foi escolhida." E com isso a sombra a alcançou, suas garras quebrando a barreira do ar gelado ao redor. O medo a paralisou por um instante, e era como se o tempo tivesse desacelerado. O que ela havia desencadeado? Com o coração batendo a 1000 por hora, Luana era um animal encurralado. Ela sabia que precisava agir rápido, mas a cada passo, a escuridão parecia querer engoli-la. O último vislumbre que teve da criança foi um olhar de triunfo, uma expressão que a seguiriam num pesadelo mesmo após despertar. Determinada, Luana se lembrou das histórias que ouvirá dos mais velhos sobre os antigos cultos. A que preço a liberdade era comprada? Sem mais hesitar, ela saltou para o que deveria ser uma saída, mas o chão tremeu mais uma vez, derrubando-a. A escuridão se agitava ao seu redor como um manto sufocante. E no último instinto de sobrevivência, Luana se agarrou a um dos símbolos no chão, o coração palpitando, esperando que fosse a chave para sua libertação. Mas no momento em que seus dedos tocaram o símbolo, um grito ressoou, e Luana sentiu a presença do passado como um eco distante, advertindo-a de que as sombras não eram apenas testemunhas, elas tomariam formas e nomes, e seu destino estava interligado ao deles, como um fio invisível. E no instante em que tudo parecia desabar, uma nova voz ecoou em sua mente, sussurrando: "Só existe um jeito de libertá-los." O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo, e, à medida que o pânico crescia, Luana se perguntava: qual seria o preço a pagar para escapar da noite que a cercava? A sensação de afundar na terra era a última coisa que Luana lembrava antes de tudo ficar escuro. E então a voz sussurrante voltou a ecoar, mais insistente. Libertá-las, libertá-los era um mantra, uma oração sombria que se repetia nas profundezas de sua mente. Quando os olhos de Luana finalmente se abriram, tudo ao seu redor estava envolto em uma escuridão total, mas uma luz azulada começou a emanar de algum lugar distante. Ela se levantou, o corpo pesado como se estivesse sendo puxado por correntes invisíveis. O que aconteceu? Onde estava? As vozes dos cultistas ainda ressoavam como um eco distante, e o som dos seus cânticos parecia se fundir com o murmúrio das florestas. Levava-a cada vez mais para frente, cada passo um exercício de vontade. A luz azul ofuscava a escuridão, criando sombras deformadas que pareciam seguir cada movimento dela. Suando e com medo, Luana buscou alguma forma de orientação. Quando finalmente se pôs em pé, percebeu que estava em uma clareira, entre as árvores que pareciam respirar. O símbolo que havia tocado pulsava com uma energia fria em seu coração. O que era aquilo? Um portal? Uma armadilha? No centro da clareira, uma figura se destacava. Uma mulher de cabelos brancos como a neve, envolta em uma túnica escura. Seu olhar penetrante fazia Luana sentir que ela já conhecia aquela estranha. Você teve coragem, menina. A voz da mulher ressoava como um eco longínquo, mas sua presença era imponente.
Quem é você? Luana se forçou a perguntar, mesmo que a voz estivesse embargada pelo medo. Assustadora ou serena, a mulher não deixava dúvidas sobre seu poder. Eu sou a guardiã do que foi esquecido. Você tocou o símbolo. O que está prestes a acontecer agora poderia mudar tudo. A mulher olhou para os lados como se a escuridão pudesse ouvir. Você precisa compreender que a escolha não foi sua. Eu não quis isso. Luana gritou, sentindo a ira e a desolação em seu peito. Eu não quero brincar com essas criaturas. Brincadeira? Oh, você ainda está tão ingênua. A mulher sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar. Você se liga a eles, aquelas vozes famintas. Você pode ser a chave para libertá-los. Ou não. Luana sentiu um nó apertar em sua garganta. Libertá-los? De quem? Dos cultistas que as aprisionaram. Esses seres estão condenados a vagar por aqui, eternamente como sombras, alimentando o terror. Você tem o poder de os libertar, mas o preço é alto. Um frio cortante percorreu seu corpo. O que ela poderia fazer? Entregar-se às sombras que a cercavam? Enquanto a mulher falava, Luana percebeu um movimento nas sombras. Eram rostos, olhos. Os cultistas talvez. A noite estava viva, e todos estavam esperando. Um sacrifício talvez? O coração dela disparava. Havia algo mais que se escondia no seio daquele segredo, algo que ela ainda não entendia. Se você falhar, eles vão consumir você, Luana. Você se tornará uma sombra também. A figura da mulher se desvaneceu lentamente e em seu lugar, uma chave resplandeceu. Era uma chave dourada com símbolos que brilhavam intensamente. O contato com a chama azul parecia prometer liberdade. Luana estendeu a mão hesitante, mas uma dúvida a paralisou. Se ela pegasse a chave, que destino a aguardava? Quando finalmente a luz envolveu seus dedos, uma onda de visões a atingiu. Cultos, rituais, outras vidas sendo tomados. Era uma conexão intensa e Luana compreendeu. Aquela chave poderia abrir não só a prisão das sombras, mas também o seu próprio passado. Um grito distante cobriu a floresta, e Luana olhou em volta, a ansiedade tomando conta. Libertá-los ou se tornar uma sombra, a escolha estava prestes a ser feita, mas havia uma linha fina entre a salvação e a condenação. Com a chave em suas mãos, Luana percebeu que sua decisão não afetaria somente ela, mas todo um ciclo de dor e sofrimento. E então, a criança apareceu novamente, mais próxima do que nunca, com um sorriso distorcido. Você veio até aqui agora, está pronta para liberar a escuridão? Com a fraqueza das pernas e a força de um novo destino, Luana encarou o abismo à sua frente. O que aquilo poderia desencadear? O que ela realmente estava prestes a liberar? Um novo terror a aguardava enquanto a escolha ecoava em sua mente. O que a verdadeira liberdade significava? O frio da noite parecia engolir Luana, enquanto os olhos da criança a observavam com um brilho ameaçador. O sorriso dela era um convite, mas também um alerta. Um passo para frente, e Luana podia sentir a escuridão pulsando em seu peito, uma força antiga que clamava por libertação. Liberar a escuridão, murmurou, como se as palavras fossem a chave para um mistério profundo. Mas que escuridão? O que isso realmente significava? A resposta pairava no ar pesado da clareira, quase visível, como um vapor denso que a envolvia. A criança se aproximou ainda mais, seu olhar penetrante queimando nas retinas de Luana. Você sente? Eles estão esperando. Todos eles, e você é a única capaz de decidir. A voz infantil era suave, mas a intensidade da mensagem era aterradora. O tempo parecia desvanecer. A clareira tornava-se um labirinto onde cada escolha poderia ser sua última. Mas eu não quero. Luana gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar pela escuridão. Eu não quero ser responsável por isso. Uma corrente de memória a invadiu. O dia em que tudo começou. A vizinha falando sobre coisas que não pertencem a este mundo, os sussurros sobre sacrifícios e oferendas esquecidas na floresta. As advertências tinham sido repudiadas. E agora, ali estava ela, no centro de uma antiga história de horror que não escolheu acreditar. Você não tem escolha, a criança respondeu, suas palavras soando como um canto hipnotizante. Uma vez que a chave foi tocada, não há volta. Luana olhou para a chave dourada em sua mão, brilhando com uma luz azul sobrenatural, como se estivesse viva. O que poderia abrir? Qual seria o custo? Um tremor reverberou através do chão, fazendo as árvores ao redor balançarem, criando murmúrios que rapidamente se tornaram gritos. As vozes dos cultistas ali sedentas. Luana não queria olhar, mas o impulso a forçou a girar a cabeça, e então viu os cultistas agora se materializavam sob a luz azul, suas formas distorcidas se arrastando pela clareira, murmúrios de devoção e desespero ecoando ao seu redor.
Eram sombras dos que ali tinham se estabelecido, séculos de dor e frustração entrelaçados no ar, formando uma rede de terror. Libertá-los, Luana, eles precisam de você. A mulher que antes tinha falado com ela agora ecoava em sua mente, se misturando com as vozes dos cultistas. Se você abrir a porta, talvez eles encontrem paz. Mas se não, eles te buscarão até o fim. A criança continuava a olhar, seu sorriso distorcido tornando-se cada vez mais inquietante. O quanto você está disposta a sacrificar, Luana? Você jogará as suas próprias esperanças no abismo por alguém que nunca conheceu? O dilema a corroía por dentro. Se libertasse as sombras, poderiam animar-se e perpetuar a dor. Mas ao mesmo tempo, ao negá-los, poderia estar condenando-os à eternidade nas trevas. O que era certo? O silêncio dentro da clareira respondia apenas com mais gritos, intensificando a pressão em seu peito. Luana respirou fundo, sentindo a bravura vacilar em seu coração. As visões intensas voltaram, mostrando-lhe rostos em agonia, seres que apenas buscavam liberdade em um mundo esquecido. A chave pressionava em sua mão, pulsando como um coração. Com um movimento hesitante, ela passou a considerar tudo do que estava abrindo mão. Escolha. A criança incentivou com a voz agora cortante como uma lâmina. E assim, naquele momento, Luana percebeu que a escolha a aguardava, não apenas pelo futuro que ela poderia criar ou destruir, mas simultaneamente era a descoberta de quem realmente era. Um eco de seu próprio destino. E quando a luz começou a brilhar ainda mais forte, as sombras ao redor elevaram-se em um frenesi pulsante, e Luana se viu cercada por um turbilhão de formas que se retorciam e gritavam. A liberdade estava prestes a ser devolvida, ou talvez a escuridão a consumiria por completo. Ela estava prestes a escolher quando um grito horripilante cortou o ar. O ritual deve começar. A clareira tremeu novamente, e a floresta pareceu fechar-se ao redor dela. Luana percebeu que naquele instante, tudo poderia ser decidido. As sombras esperavam. Mas também havia um preço. Poderia ser o fim ou um novo começo, mas para qual lado ela iria? O ar se tornava mais pesado, quase impossível de respirar. O grito ecoou em sua mente como um sino que anunciava o início do fim. Luana sentia o pânico crescendo em seu peito. As sombras, agora dançando freneticamente, pareciam esticar os braços em sua direção, clamando em um lamento angustiante que reverberava nas entranhas da floresta. O ritual deve começar. A voz retumbou novamente como se a própria floresta estivesse instruindo-a. Então Luana percebeu que não era só ela. Não era apenas a chave ou a escolha que perseguiam seu destino. Havia outros ali, ao seu redor. Cultistas, sombras de vidas passadas entrelaçados em uma dança macabra, todos esperando por sua decisão. A criança continuava à sua frente, com aquele sorriso ameaçador, observando-a atentamente. Era como se ela fosse a única a conferir a bênção de Luana ao que se desenrolava. Do fundo da clareira, vozes começaram a se elevar, formando um coro cada vez mais intenso. Liberdade. Libertação. O caminho está aberto. Um frio cortante atravessou a espinha de Luana. E se libertar aqueles seres significasse também libertar o mal que os prendia? O custo poderia ser devastador. Pior ainda, e se ela não estivesse apenas abrindo uma porta, mas realizando um pacto sombrio? O que você tem a perder? A criança questionou, inclinando a cabeça como uma cobra pronta para atacar. O que você realmente sabe sobre o que está prestes a fazer? Uma nova onda de memória a atingiu. Lembrou-se da vizinha, suas advertências fervorosas, os olhos aterrorizados enquanto falava de entidades análogas a demônios. As sombras são você, e você é uma delas. Aquelas palavras agora pareciam mais do que loucura, eram um aviso. E a criança à sua frente? Poderia ela ser a representação da escuridão que sua vizinha temia? Os cultistas começaram a girar em um ritmo frenético, fazendo um círculo em volta de Luana. Os rostos estavam distorcidos, uma mistura de dor e desejo. Cada um deles buscava vindicação em meio à penumbra. Ela poderia sentir o desejo deles reverberando na atmosfera, um apelo desesperado que aprendia a um propósito que nem mesmo entendia. Se você não abrir, a dor deles será a sua dor. Eles não vão parar. Avisou a criança. Luana começou a tremer. O que se passava na mente dela? Estaria realmente disposta a sacrificar tudo? O que significava ser capaz de abrir essa porta? O que ocorreria se ela hesitasse? Assim, com a chave em mãos, ela fechou os olhos e refletiu. Um aperto na garganta a impediu de gritar, e a clareira chiuriou em um silêncio de expectativa. Quando Luana abriu os olhos novamente, um impulso poderoso tomou conta dela. A luz da chave era tão intensa que ofuscava tudo ao seu redor.
Levou a chave até o vazio à sua frente. O silêncio foi quebrado por uma quebra explosiva, quando a terra pareceu se fender e em um ato de ousadia, a chave avançou, mergulhando no centro da clareira. Um grito coletivo ecoou ao seu redor. Era o som do que parecia um revezamento de dor e libertação. Quais sombras se juntariam a ela? Aquele espaço se tornaria um buraco, uma passagem para algo muito mais sombrio. Luana, escolha. A hora chegou. A criança gritou enquanto sussurros ameaçadores e suplicantes a cercavam. Uma escolha. Uma vida. Uma eternidade. Ela olhou para as sombras, para os cultistas histéricos e para a criança cheia de sorrisos enviesados. E então o horror se abateu sobre ela. As vozes juntas rugiram em um crescendo que dilacerava a alma. O que exatamente Luana abriria? E as conexões de dor se desfazendo dentro dela ainda estavam seladas em pesadelos? Antes que pudesse tomar qualquer decisão, a clareira explodiu em luz. Sua mente girou em um ciclo de medo e angústia. Mas algo ainda a impedia. A árvore mais antiga da clareira, erguendo-se majestosa entre as sombras, começou a desabrochar, revelando segredos terríveis. No clímax da nova revelação, a luz piscou e apagou, e ela soube que a dor havia apenas começado. O que mais estava por vir? O silêncio que se seguiu ao estrondo foi ensurdecedor. Luana, ainda em choque, sentiu a chave quente em suas mãos, pulsando com uma energia própria. As sombras ao seu redor, antes frenéticas, agora pareciam hesitar, como se esperassem por sua decisão. O medo a envolveu como um cobertor molhado, mas não havia mais volta. A clareira, agora iluminada por uma luz azulada, exibia os rostos dos cultistas, distorcidos entre a esperança e o desespero. Luana respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia vivido até aquele ponto. As lágrimas se misturavam à chuva que ainda caía, fazendo dela uma sobrevivente de um pesadelo que parecia não ter fim. Eu não sou uma delas. Berrou com a voz embargada, mas cheia de determinação. O que havia descoberto sobre si mesma, sobre suas raízes, ecoava em sua mente, e ela sabia que o tempo se esgotava. Diante dela, a luz da chave ofuscou, e em um impulso Luana a inseriu no centro do símbolo pulsante no chão. A escuridão ao redor torceu-se em antecipação, as figuras se agitaram, prontas para a libertação ou condenação. Um grito esganiçado cortou o ar, e ela se viu cercada por aquele coro de almas aflitas. Assim que a chave tocou o solo, uma onda de luz explodiu, banhando a clareira em um espetáculo ofuscante. Os cultistas, agora parecidos com sombras reais de suas formas humanas, começaram a se transformar, suas vozes ecoando repetidamente. Você não pode escapar. Você é uma de nós. Mas Luana estava determinada. Ela não havia vindo até aqui para ser presa por suas origens. A luz da chave pulsava cada vez mais forte, como um coração em meio ao pavor. As sombras começaram a se contorcer, e um vácuo se formou na clareira. Para cada figura que se dissolvia, Luana sentia um pequeno peso sendo levantado de suas costas, como se também estivesse libertando partes de sua própria alma. Libere-se, Luana! Libere-se! As vozes soavam em um crescendo. A figura infantil surgiu novamente mais pálida, como um reflexo da dor anterior. Você é a mensageira. O que você escolhe fará ecoar por toda a eternidade. A dor da responsabilidade pesava em Luana como uma âncora, e mesmo assim, ela gritou: eu escolho me libertar. Eu escolher ser eu mesma. Com essas palavras, a luz da chave explodiu. Um feixe disparou em todas as direções, iluminando cada canto da floresta. Olhos que antes eram maliciosos se tornaram saudáveis, as sombras se dissolveram em um fenômeno espetacular. A clareira começou a vibrar, e para cada sombra que desaparecia, algo novo surgia. Uma liberdade nunca antes vista tomou forma na clareira. Os rostos dos cultistas começaram a brilhar, envoltos em uma serenidade crescente enquanto suas almas se dispersavam pela luz que emanava da chave. Liberdade. Libertação. Finalmente tudo parecia certo. Luana viu a mulher de cabelos brancos uma vez mais. Você fez a escolha correta, menina. A escuridão não te pertence. A proteção e a compaixão nos olhos dela eram marca de um novo começo. Era como se a ancestralidade dela não fosse mais um fardo, mas uma força. Com um último brilho intenso, as últimas sombras se desvaneceram, e a noite que envolvia a floresta finalmente se dissipou, substituindo temporariamente a escuridão por um amanhecer radiante. Luana se encontrou sozinha na clareira, a chave agora em suas mãos virou uma simples lembrança. Ela respirou fundo, sentindo o peso dos segredos antigos se desvanecer lentamente, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto, ela começou a caminhar em direção a um futuro que agora parecia cheio de promessas.
Sem o peso das histórias que antes a aprisionavam. A transformação estava completa, mas não sem culpa. Sabia que o legado do passado poderia um dia retorná-la. Porém agora ela estava armada com conhecimento e força. Finalmente, Luana olhou para a floresta, onde as sombras haviam dançado, e sussurrou para si mesma. Nunca mais não iria permitir que aquele medo tomasse conta novamente. A coragem de escolher seu próprio caminho a manteria livre para sempre. E assim, Luana se afastou da clareira, levando consigo a luz de uma nova história. Um novo começo em meio às sombras de piranhas. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.